Olá, eu sou a Beatriz, sou psicóloga e sou doutoranda pelo Departamento de Psicologia Escolar e de Desenvolvimento Humano, sob a orientação da professora Adriana Marcondes Machado. Venho apresentar o trabalho que escrevemos, eu, Adriana, que é docente no PSA, e a Paula Fontana Fonseca, que é psicóloga do Serviço de Psicologia e também supervisora de estágio no IPUSP. O título do nosso trabalho é Plantão Institucional, uma estratégia de formação para equipes profissionais da saúde, educação e assistência social. Esse é um trabalho escrito a partir do trabalho de supervisão que é realizado pelo Plantão Institucional, que é um projeto de extensão do Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP. E no Plantão Institucional, nós fizemos por 2 anos uma pesquisa apoiada pela FAPESP, em que trabalhamos em cima da escrita de cartas endereçadas como uma ferramenta, uma estratégia de formação dos profissionais atendidos pelo plantão institucional. Então, a título de apresentação, o plantão institucional é um serviço que atua há mais de 20 anos no Instituto de Psicologia e nessa modalidade de atendimento, que é a supervisão, são recebidas equipes que trabalham nas áreas de educação, saúde, psicologia, áreas dos direitos humanos, sempre vinculadas, atreladas a serviços públicos. E essas equipes procuram o plantão institucional, para poder pensar as próprias práticas, ficando em média até 3 anos nesse trabalho de acompanhamento. Ao longo desse tempo, o plantão institucional já atendeu mais de 130 equipes. Nesse espaço, é muito frequente que os profissionais que venham para os processos de formação, de supervisão, apontem problemas referidos ao contexto em que atuam, que são como o excesso de exigências no dia a dia, a sensação de que a qualidade do trabalho é ruim, e outras dificuldades organizativas das instituições em que trabalham. E é muito comum trazerem um pensamento de que nada na própria prática pode ser alterado enquanto uma política, ou enquanto a instituição, ou seja, enquanto o visto como fora, não se altera. Então, é um pensamento que diz: se os gestores não mudarem, os profissionais não mudam. Se os jovens não mudarem seus comportamentos, nada pode acontecer de diferente. Nós entendemos que essa forma de compreender as questões enfraquecem a possibilidade desses profissionais se perceberem como agentes históricos e, portanto, também produtores do trabalho, do próprio trabalho. São estratégias nesse trabalho de supervisão, trabalhar a leitura de textos e documentos legais, trabalhar reflexões produzidas sobre a criação das realidades, ou seja, sobre as queixas, sobre a impotência e os ressentimentos que os trabalhadores trazem no trabalho, pensar os manejos, né? Então, é um trabalho que visa a circulação da palavra para propiciar que sejamos e possamos nos ver como participantes da produção dos acontecimentos que pretendemos alterar. Então, que os profissionais possam se ver participando daquilo que vem como problemático na própria fala. E o trabalho com a escrita endereçada, que é mais diretamente o que visa esse trabalho, apresentado nesse encontro, ele foi um dispositivo de formação que visava, né, que visa fortalecer a inclusão dos trabalhadores na realidade da qual eles se queixam, né? Esses grupos acompanhados foram convidados para participarem dessa estratégia de formação. Todos os grupos convidados toparam, foi uma estratégia que aconteceu em 2 meses, se fosse possível, 2 meses consecutivos, em que no primeiro encontro, o grupo, cada profissional elegia uma questão para a qual escrever e escrevia para esta questão uma carta, sendo ele mesmo, ela mesma, remetente, ou uma outra questão, a própria instituição ou a política como remetente.
E no encontro seguinte, essas cartas eram trocadas, e as situações eram pensadas, inclusive a palavra era pensada, a palavra escrita na carta, ou como os problemas eram nomeados ou denominados, eram pensados pelo grupo. A racionalidade técnico-instrumental dispensa a reflexão e acelera o ritmo das coisas, uma vez que a necessidade de prever abrevia o tempo presente. E essa mentalidade sufoca a singularidade associada à incerteza e à abertura da possibilidade de ampliação da dimensão temporal do futuro. A incerteza dos projetos humanos fica sendo substituída pelos cálculos do mercado de trabalho e as questões que vão produzindo as queixas, inclusive o adoecimento, vão deixando de ser pensadas como questões políticas, despolitizando, portanto, a vida. O termo plantão, do plantão institucional, surgiu como uma estratégia mais inspiradora do que realista, já que o trabalho não se refere às práticas médicas, do atendimento das urgências que vêm por parte dos profissionais, mas sim como a disponibilidade dessa própria equipe acolher as demandas e poder formular, inclusive, quais são as demandas. O atendimento é entendido como uma ocasião em que os profissionais partilham suas experiências de trabalho com a equipe de psicólogas do plantão institucional e, fazendo isso, encontram a oportunidade de colocar em questão práticas, condutas e concepções que têm orientado suas ações. Ao longo dos últimos anos, a equipe do plantão institucional vem usando a escrita de narrativas como estratégia, que visa tanto a partilha das concepções de trabalho de uma mesma equipe, como a possibilidade de produção e alargamento da implicação subjetiva desses profissionais, ocasionando torções discursivas no que se apresenta como um saber instituído sobre o outro, ou seja, sobre o colega, sobre a instituição, sobre o coordenador, inclusive sobre quem é atendido. O trabalho realizado no plantão institucional visa transformações nos pensamentos que naturalizam o presente, buscando as raízes de suas constituições como forma de enfrentar a alienação, a discriminação, a individualização, as condições precárias de trabalho, o assujeitamento e as formas de governo aliadas a uma micropolítica produtora de incapacidade e insegurança. É um dispositivo micropolítico de produção de subjetividade. A dimensão micropolítica é o plano das forças que se agenciam em experiências concretas e os conflitos entre o vivido e os padrões formulados na lógica geral que dá suporte ao mundo visível.